Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, hein? Nossa aula de hoje foi tensa, complicada, né? Isso acontece, gente, infelizmente, quando a gente depende de dispositivos digitais, né? De vez em quando dá uns tilts. E aí acaba dando no que nós vimos hoje na nossa aula de geografia. Bem, gente, olha só. A gente vai fazer a nossa aulinha de história, tá? Vamos abrir a nossa apostila lá na página 22, onde nós vamos começar a falar sobre a colonização, a vida e o cotidiano dos africanos no Brasil, né? Então, a gente sabe que eles vieram para o Brasil não por vontade própria, eles vieram obrigados, eles eram maltratados e eles vinham para o Brasil para servirem aos senhores, aos fazendeiros, né? E a gente vai falar também sobre os senhores, né? Sobre os fazendeiros, sobre os colonizadores, né? Então, vamos acompanhar, galerinha. Página 22 de História, tá? Página de abertura e a página 23 também, páginas de abertura. Aí que a gente tem na página 24 a administração da colônia, tá? O que era a colônia, gente? A colônia é do Brasil, tá? Que todo mundo sabe, era colônia de Portugal, certo? Então, já sabemos que o governo de Portugal decidiu colonizar as terras que mais tarde foram no Brasil. Essa decisão se concretizou 30 anos depois dos portugueses chegarem aqui. Então, o que aconteceu? Né? Os portugueses chegaram e aí descobriram o Brasil. Porém, eles só começaram a vir para o Brasil, para explorar as nossas terras, né? Explorar o pau-brasil, 30 anos depois que o Brasil havia sido descoberto, tá? Então, sendo assim, em 1530, essas terras tornavam-se definitivamente uma colônia de Portugal, né? Significa que realmente os portugueses começaram a chegar no Brasil. Nessa unidade, vamos entender de que modo ocorria a administração portuguesa da colônia. Vamos conhecer um pouco do cotidiano do Brasil colonial, que, como vimos na unidade anterior, foi lugar de convívio de diversos povos, como os africanos, portugueses e os indígenas, né? Que foram os principais no início da nossa colonização. Por quê? Porque os índios já estavam aqui. Os portugueses chegaram logo depois, né? E também, junto com os portugueses, eles começaram a trazer os africanos, que eram os escravos, né? Então, começou a haver uma miscigenação, certo? Começou a haver uma mistura de povos, indígenas com portugueses, com africanos. Em 1530, o governo de Portugal, para dar início à colonização dessas terras, enviou para cá uma grande expedição, ou seja, eles mandaram vários navios com muitas pessoas. Essa expedição era composta de cerca de 400 pessoas, lideradas por Martim Afonso de Souza, um nobre e militar português. Essa expedição tinha como objetivos principais proteger o território dos invasores, né? E dos estrangeiros, especialmente os franceses e os espanhóis. Por quê? Porque eles também eram grandes navegadores. E fundar núcleos de povoamento no litoral. Então, o que eles queriam? Galera, vamos lá. 30 anos depois, certo? Que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, enviou para o Brasil Martim Afonso de Souza. Ele era uma pessoa nobre e ele também era militar. Junto com ele vieram 400 pessoas, em torno aí de 400 pessoas. E essas pessoas tinham a missão de quê? De ocupar o litoral do Brasil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para eles ocuparem mesmo o local. E segundo, para eles não deixarem que invasores entrassem no nosso país. Então, aqui, né, a gente tem uma imagem, certo? Da Fundação de São Vicente, certo? Fundação de São Vicente, ou seja, lá no estado de São Paulo, tá? Que foi uma das primeiras cidades do Brasil. Fundação de São Vicente, de Benedito Calixto, é uma tela que foi pintada no ano de 1900, tá?
E nessa obra é representada a fundação da vila de São Vicente, em 1532, liderada por Martim Afonso de Souza, tá? Então, essa ilha, né, que era lá em São Paulo, que ela em São Paulo, tá bom? Ela ainda existe, tá? A expedição que permaneceu por aqui, né, lá em São Vicente, até 1533, trouxe sementes, ferramentas, alguns animais domésticos e até mesmo mudas de plantas. Seus membros fizeram muita coisa, sob as orientações de Martim Afonso. Deram início ao cultivo da cana-de-açúcar e à produção de açúcar. Fundado em engenhos, logo em 1532, Martim Afonso fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, que hoje corresponde à cidade de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, como eu já havia dito para vocês, né? Então, assim, gente, o Brasil, por 30 anos, ele ficou meio assim, meio solto, né? Tá, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, tal, descobriu o Brasil, mas eles foram embora, né? E aí vinha um ou outro português, né? Ficava e tudo mais. Só que colonizar, ter a intenção de implantar pessoas portuguesas, né? Pessoas vindas de Portugal aqui no Brasil, essa intenção só começou a ser realizada 30 anos depois que o Brasil havia sido descoberto, tá? Então, vamos lá, ó. Na página 24, agora a página 25. Depois, em 1534, o governo de Portugal deu um passo a mais no projeto de colonização e iniciou aqui o sistema de capitanias hereditárias, na tentativa de organizar a administração e a proteção das terras. A área mais ou menos próxima ao litoral do Brasil foi dividida em faixas de terra. Cada uma dessas faixas de terra, ou seja, cada capitania hereditária, foi entregue a um fidalgo português, ou seja, um membro da nobreza, que deveria administrá-la. O próprio Martim Afonso de Souza, por exemplo, recebeu a capitania de São Vicente, porque ele já estava lá, né? As faixas de terra foram chamadas de capitanias hereditárias, porque seus donos, chamados de capitães donatários, podiam passá-las para os seus descendentes, ou seja, seus herdeiros, seus filhos, seus netos, né? Então, vamos lá, galera. Lá em geografia, nós estamos falando sobre os estados. Vocês se lembram disso? Né? Então, por que os estados eles foram feitos, certo? Para que houvesse uma administração, porque uma pessoa só ela não consegue administrar tudo aquilo, né? Oh, meu Deus do céu, uma pessoa só ela não consegue administrar todo esse território do Brasil, que é muito grande. E a mesma coisa aconteceu naquela época, né? Os portugueses, eles não conseguiam, né? O rei de Portugal, a coroa portuguesa, ela não conseguia administrar sozinha aquelas novas terras, certo? Então, o que ele fez? Ele dividiu as terras diferente do que nós conhecemos hoje. E aí, eles pegaram essas terras e deram para pessoas nobres, portuguesas, tá? Então, por exemplo, eu cheguei para o fulano, falei, olha, fulano, você é da nobreza, eu confio em você, então eu vou te dar uma faixa de terra. Por quê? Porque eu sei que você vai cuidar, você vai plantar, você vai produzir, você vai povoar essa terra. E assim foi feito com as capitanias hereditárias. Só que naquela época, os responsáveis pelas capitanias hereditárias eram os fidalgos, né? Então, o que acontecia? O lucro que eles tinham nas terras deles, eles tinham que dar grande parte do lucro, né? Que eles conseguiam plantando, colhendo, eles tinham que enviar para Portugal. E aí, o que acontecia? Por que chamados de capitanias hereditárias? Porque, por exemplo, aquele fidalgo que recebeu aquela terra, né, da coroa portuguesa, né, ao envelhecer, ele poderia doar aquelas terras, assim como acontece hoje, né, para os filhos, para os herdeiros, os filhos, os netos, os sobrinhos, né? Então, ele dividia, porque eram extensões muito grandes de terra. E aí, eles dividiam aquelas terras com os parentes deles, né? Eles dividiam, porém, o responsável era aquele fidalgo. Com a morte dele, né? O filho mais velho, ou aquela pessoa que ele tornasse responsável, daria conta
de todo o lucro, de todo o trabalho daquela extensão de terra. Então, olha só, gente. Reparem bem, esse aqui é um mapa de como era o Brasil de 1534 a 1536, tá? Das capitanias hereditárias. Então, olhem só, reparem, ele era dividido em linha reta, né? Não era como é hoje em dia, como nós conhecemos o Brasil de hoje em dia, né? Hoje, o mapa do Brasil que a gente estuda em geografia, ele está bem diferente do que nas capitanias hereditárias, né? Então, aqui a gente tem, ó, algumas capitanias, ó, terras que não foram distribuídas, aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, ó, terras que não foram distribuídas para ninguém, né? Essas terras, elas ficaram para o governo português. Aí aqui a gente tem Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, Baía da Traição, Rio da Santa Cruz, Rio de São Francisco, sul da Baía de Todos os Santos, Rio Pardo, Rio Mucuri, Baixos dos Pargos, né? Aqui a gente tem Ilha de São Tomé, Rio Macaé, tá? Aqui, ó, São Vicente 1, Santo Amaro, Rio Curupacê, Barra de Bertioga, São Vicente 2, Paranaguá, Santana, tá, gente? E assim foram divididas as capitanias hereditárias. Essa parte de cá do Brasil, nessa época de 1532, né, de 1534, ela não fazia parte do território português, e sim do território espanhol. Por quê? Porque para não haver guerra com os espanhóis, né, eles resolveram fazer essa divisão para que não houvesse guerras, invasões, certo? Porque os espanhóis também queriam dominar as nossas terras aqui. Então, vamos lá, ó. O governo geral, lá na página 26. A maior parte das capitanias, porém, não prosperou. Algumas nem chegaram a ser colonizadas, então, algumas dessas capitanias nem chegaram a ter portugueses morando nelas. O isolamento e as dificuldades na comunicação entre os capitães donatários do governo de Portugal contribuíram para o resultado negativo. Além disso, muitas capitanias sofreram ataques de povos indígenas. Somente 3 capitanias prosperaram com algum sucesso. Foi a capitania de São Vicente, a de Pernambuco e a da Bahia. Então, em 1548, para dar continuidade ao projeto de colonização, o governo de Portugal decidiu criar um governo geral para administrar o Brasil. O primeiro governador geral enviado pelos portugueses foi o militar e político português Tomé de Sousa, que chegou aqui em 1549, estabelecendo-se na Bahia. E com ele vieram funcionários do governo de Portugal, soldados, artesãos e até mesmo alguns degredados. Ou seja, pessoas condenadas por crimes em Portugal e cuja pena era deixar o seu país. Então, eles saíram de lá e vieram para o Brasil, certo? Junto a Tomé de Sousa. Tomé de Sousa liderou a fundação da cidade de Salvador em 1549. E ali foram estabelecidos a residência do governador Tomé de Sousa e outros edifícios como órgãos do governo e igrejas. Lembrando, tá, que a Igreja Católica ela tinha total importância em todas as decisões do governo, tá bom, gente? Então, a Igreja Católica ela estava sempre presente em todas as decisões que o rei, né, que o imperador, que eles tomavam, tá bom? Então, vamos lá. Com o governo geral por aqui, foram inauguradas as chamadas câmaras municipais. Esses órgãos eram responsáveis por cuidar das demais vilas e das cidades que começavam a surgir. Então, realmente, as cidades no Brasil começaram a surgir a partir de 1549. Por quê? Porque as capitanias hereditárias elas não deram muito certo, né? Porque os fidalgos eles não conseguiam ter uma grande comunicação entre si, né? Eles não conseguiam se comunicar para poder administrar corretamente. Então, isso daí estava gerando muitos problemas para a coroa portuguesa. Aqui, a gente tem a imagem do início da construção de Salvador, né? Que hoje é a capital da Bahia, certo? Então, Salvador foi a primeira cidade a ser criada, né, legalmente
no estado da Bahia, ó. Vista da cidade de Salvador, tá bom? Gravura em água forte de 38 por 42 centímetros. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tá bom, gente? Então, essa daí é uma imagem, tá? De como era Salvador lá por volta de 1549, de 1550, tá? Não temos uma data exata, a gente está falando aqui sobre o século XVII, tá bom? Então, vamos lá, galera. Jogo rápido para a gente finalizar. Número 1. Explique por que a maior parte das capitanias hereditárias não prosperou. Acabei de falar, né? Porque os fidalgos eles não tinham comunicação entre si e também não havia comunicação com o governo, com a coroa. Então, eles não conseguiam administrar corretamente e nem enviar corretamente todo o lucro, né? Então, isso daí fez com que não desse certo as capitanias hereditárias. E número 2, use sua imaginação. Você acha que hoje os atuais estados do Brasil enfrentam problemas semelhantes àqueles enfrentados pelos donatários das antigas capitanias? O que vocês acham? Vocês acham que hoje os estados, né, que a gente está falando, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Salvador, Ceará, Sergipe, Piauí, enfim, que os estados hoje em dia, eles enfrentam os mesmos problemas que enfrentavam os fidalgos, né, os donatários, antigamente? Né? O que vocês acham, galerinha, na época da colonização? Vocês acham que era parecido, que era diferente? O que vocês acham? Deem a opinião de vocês. Galerinha, vamos encerrando aí nossa aula de história. Ufa por hoje, né? Que foi tenso, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu espero vocês na sexta-feira. Tchau, gente. Beijos. Fiquem com Deus.